Muito bem-vindo a mais uma leitura diária bíblica. Amém? Você é o meu convidado, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos 77 dias de leitura bíblica. É isso mesmo, isso mesmo. Glória a Deus. Que maravilha, não é verdade? Peço a sua gentileza que você clica aí no aviãozinho, tá bom? E vai mandando para o maior número de pessoas que você puder. Convida ela aí, fala, bora fazer uma live de leitura com o Bispo Rodrigo. Vamos lá? Vamos ler mais um texto. Vamos ver o que o Senhor tem preparado para nós no dia de hoje, não é verdade? Deus sempre tem uma palavra para fortalecer o nosso coração, fortalecer a nossa vida, sempre nos direcionando, nos aproximando dele, não é verdade? Deus sempre fala aos nossos corações, é isso mesmo. Então aqui eu vou encaminhar aqui para todos os meus contatos, acredito que esteja bom. Bom dia, Bispa Meire, graça e paz. Deixa eu encaminhar aqui também no... Leles, bom dia, meu filho. Saudade. Hoje nós estamos lendo o livro de 2 Reis, do capítulo 1 ao capítulo 4. Tem bastante coisa, né? Bastante coisa. Vamos aguardar aí até o pessoal chegar. Pessoal chegando aí, a Márcia, a Neia, a Sandra Pizelli chegando aí, ó, galera chegando em peso, isso mesmo. Hoje nós temos uma leitura muito poderosa, é a partir do livro de 2 Reis, aqui, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e 4, nós vamos ver a movimentação do profeta Elias e a transição para o profeta Eliseu, né? Tá lembrado que ontem nós finalizamos com essa orientação, Deus orientando a Elias a ungir 2 reis. Deus manda Elias ungir 2 reis e ungir o sucessor, né? Esse sucessor seria Eliseu. Mas lembra que eu disse para você que, embora a gente ouve Deus falar isso, né, a gente não vê Elias cumprindo o que Deus mandou. A gente vê Elias cumprindo uma das coisas que Deus manda. Deus mandou ele ungir 2 reis, tá lembrado? Lá no capítulo 19, versículo 15, Deus fala, né, quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria, depois unja Jeú, neto de Nissim, para ser rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel, Meolá, para substituir você como meu profeta. Então nós vamos ver aqui, né, que nos capítulos para frente nós vamos ver apenas Elias separando Eliseu, né, jogando a capa sobre Eliseu e separando ele para o ministério profético, né, nós vamos testificar isso. Porém, a gente não vê evidência aqui de fato que Elias unge esses reis. A gente vai ver que mais para frente quem acaba ungindo esses reis é Eliseu e não Elias. Então aqui, vamos lá, vamos por partes, porque tem bastante coisa para falar hoje. Bom, você já leu? Ou você está lendo? Você vai ler os textos de hoje? Como é que está aí? Você já leu os textos bíblicos de hoje ou não? Você está lendo aqui comigo? Vai ler depois? É importante, eu sempre tenho
afirmado, queridos, aqui na live, que é importante você ler, né? Aqui nós fazemos um breve comentário, tá? Nós fazemos um breve comentário aqui no Instagram, mas é importante que você leia os textos em casa, tá bom? Leia todos os textos, capítulo por capítulo, tá bom? Para você ter uma compreensão, um entendimento melhor, tá bom? Melhor do texto, né? Então, aqui no capítulo 1 de 2 Reis, nós vamos ver Elias confrontar Acasias, né? E quem que é Acasias? Acasias, ele é rei, ele é, Acasias, ele é, vamos lá, ó, depois da morte do rei Acabe, a terra de Moabe se rebelou contra Israel. Certo dia, Acasias caiu pela grade de um cômodo do terraço do seu palácio em Samaria. Ficou gravemente ferido e ele enviou mensageiro ao templo de Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se iria se recuperar. O anjo do Senhor, porém, disse a Elias, de Tisbe: vá ao encontro do mensageiro do rei de Samaria, diga-lhes: acaso não há Deus em Israel? Por que vão consultar Baal-zebub, o deus do Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: você nunca mais se levantará da cama onde está, certamente morrerá. Então Elias partiu. Então Acasias, ele era um rei de Samaria, tá? E ali ele consulta Baal-zebub, né? E aí o Senhor se revela ao profeta, e aí o profeta diz para ele, ó, por causa de você ter consultado outro deus chamado Baal-zebub, né, você morrerá, né? Este rei, o que ele faz? Ele manda soldados, né? Ele manda soldados buscar Elias, tá? Ele manda soldado buscar Elias. E é o que acontece. Por que ele manda buscar? Porque ele quer saber de fato quem é o profeta. E aí quando um homem, né, um dos seus súditos, fala mais ou menos qual era a roupagem desse soldado, ele vira para o soldado e fala assim: eu quero que vocês buscam Elias, né? O texto vai dizer que Elias estava sentado, parado em um local, quando os soldados, né, o capitão envia, né, olha lá, versículo 7. Como era um homem que lhe anunciou essa mensagem? Perguntou o rei, né? Ele lhe respondeu: vestido de roupas feitas de pelo e usava o cinto de couro. Era Elias, o tisbita, exclamou o rei. Em seguida enviou um capitão do exército com 50 soldados para prender Elias. Eles os encontraram sentado no altar de um monte. O capitão lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que você desça conosco. Elias respondeu ao capitão: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e destrua você e seus 50 soldados. Então desceu fogo do céu e matou todos eles. Versículo 11. O rei enviou outro capitão com 50 soldados. O capitão disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que você desça imediatamente. Elias, porém, respondeu: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e destrua você e seus 50 soldados. Novamente desceu fogo do céu e matou todos eles. Já vão aí 102 soldados, né? Versículo 13. Pela terceira vez o rei enviou um capitão com 50 soldados. Este capitão, porém, subiu ao monte todo, ajoelhou-se diante de Elias e implorou: homem de Deus, por favor, poupe a minha vida, a vida desses 50 servos. Sabemos que desceu fogo do céu e destruiu os outros 2 capitães e seus grupos de soldados, mas agora peço que poupe a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desça com eles e não tenha medo. Assim Elias
se levantou, desceu e foi falar com o rei. E Elias repete a sentença, né? Que o rei Acasias iria morrer. Então, aqui nós começamos a ver, né, uma movimentação do profeta. Ai, o lápis caiu. Nós começamos a ver uma movimentação do profeta Elias, né? Porque o profeta, irmãos, todo profeta é levantado para trazer mensagem do céu para a terra, né? Todo profeta, ele é levantado para trazer mensagem do céu para a terra, tá? Diferente do sacerdote. O sacerdote, ele tem o papel de levar as nossas queixas, né? Ou as nossas petições, os nossos sacrifícios a Deus, né? O profeta, ele tem o contrário, né? Ele tem o oposto, ele tem o fator de trazer a mensagem de Deus para a terra. E Deus viu o comportamento de Acasias e riscou Acasias, tá? Do reinado de Israel. Então, Elias dá a sentença triste, né? Com a morte de 102 homens, né? Mas ali estava a mão de Deus, porque Elias fala e há aí, né, um crivo muito importante, né? Elias falou. O que tem a ver com Elias só falar? Se Elias declarou, Elias tinha o aval de Deus para fazer o que estava fazendo. Tanto que depois, quando o terceiro soldado, o terceiro capitão, chega, irmãos, humilde, né? Porque essa posição desses capitães, né? Era uma ação de ordem, né? Era uma ação de ordem, né? Quando eles falam com Elias, né? Elias, né? O rei, olha lá, né? O capitão diz: homem de Deus, o rei ordena que você desça imediatamente. Então, quem é o rei para o profeta, se o profeta estava obedecendo à voz de Deus? Então, há esses pontos muito importantes para a gente analisar. Por que Elias não obedece e não vai logo, né? Falar com o rei? Primeiro que o rei Acasias, provavelmente, se não recebe essa prova do homem de Deus, o rei provavelmente mandaria matar Elias, né? Um homem vai lá e declara a minha morte, declara uma sentença. Ele não seria o primeiro rei a fazer isso, nem o último a fazer. Mas Elias espera, né? Deus demonstra o seu poder através de Elias. E aí Elias desce apenas quando Deus dá ordem, né? Dá ordem a ele. Miguel, graça e paz, Miguel, bom dia. Seja muito bem-vindo. E aí, irmãos, Elias vai até o rei, declara sua sentença e ponto final. No capítulo 2 aqui do livro de 2 Reis, nós vamos ver, né, o ponto de elevação de Elias até o céu, né? Olha lá, né? Vamos ler essa história muito bonita e poderosa, né? Quando o Senhor diz assim, versículo 1 do capítulo 2. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. No caminho, Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como sua própria vida, não o deixarei. E desceram juntos a Betel. O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso, né? Então, olha só, né? Quando Deus decide levar, né, Elias embora, não só Eliseu sabia, como o grupo de profetas também sabia, né? E aqui, claro, a gente vê, né, esse grupo de profetas. Vamos entender algo que está lá para trás. Até Samuel, irmãos, até Samuel não existia esses grupos de profetas, tá? Esses grupos seria a escola de profetas, tá bom? Então esses grupos seria um grupo da escola de profetas. Até Samuel não existia. Quando Samuel nasce e ele assume a liderança ali como profeta e sacerdote, Samuel desenvolve algo chamado escola de profetas.
tá? Escola de profetas. Então, vem aí esse decorrer todinho, desde Samuel até Elias, né, a gente vai ver aí Deus levantando o profeta agora, claro, através de uma escola por outros profetas, não apenas por uma escolha ali divina, né, como aconteceu com Samuel, mas agora Deus permite que os profetas preparem, né, outros profetas, né, tem uma escola para isso, tanto que quando Elias, né, vai obedecer a Deus lá em 1 Reis ainda, né, vai atrás de Eliseu, existia muitos outros profetas para ser escolhido, né? Existia muitos outros profetas para serem escolhidos, mas Deus orienta a, a Elias a escolher diretamente Eliseu, né? E aqui, quando nós estamos no capítulo 2, nós estamos vendo que existe um grupo de profetas, né? E eles perguntam a Eliseu, olha só, né? O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Então Deus já tinha revelado aos profetas em Betel que levaria Elias. E aí Eliseu responde: sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não fale nada sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. Mas Elias respondeu novamente: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E foram juntos a Jericó. O grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu. Então, olha, nós tínhamos uma escola de profetas em Betel, e nós tínhamos agora uma escola de profeta em Jericó também, né? Foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem nada sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ao rio Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não deixarei, e seguirei junto pelo caminho. 50 homens do grupo de profetas também foram e observaram de longe quando Elias e Eliseu pararam junto ao rio Jordão. Elias dobrou seu manto e bateu com ele nas águas, e o rio se abriu e os dois atravessaram a terra seca. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me, o que posso fazer por você antes de ser levado embora? Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada de seu espírito e me torne seu sucessor. E olhem que interessante, irmãos, a palavra seu espírito aqui é um espírito com letra minúscula. Então aqui Eliseu não falava do Espírito Santo, né? Até porque a pessoa do Espírito Santo não tinha se revelado ainda para os homens, né? Aqui no Velho Testamento nós vamos reconhecer a ação do Espírito Santo como o Espírito de Deus, né? Então, todas as vezes que o Espírito Santo se apresentava, a Bíblia vai descrever como o Espírito de Deus. E aqui Eliseu, melhor dizendo, pede do Espírito de Elias, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que há uma porção do Espírito? Não, aí Eliseu aqui está pedindo a unção que Elias carregava, aquilo que estava sobre Elias, tá? Quando ele fala assim, ó, peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne o seu sucessor, Eliseu estava pedindo a unção que estava sobre Elias, tá? Elias respondeu: o que você pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu, caso contrário não será atendido. Olha que desafio, irmãos. Realmente Eliseu aqui não poderia ser qualquer um, não é verdade?
Um discípulo aqui não deveria ser qualquer um, porque o discípulo tinha um dever. Qual era o dever? Qual era o teste de Eliseu? Isso aqui era um teste, irmãos. Aqui era um teste do seu discipulador para o seu discípulo, né? Esse discípulo precisava ser espiritual. Esse discípulo precisava ser sensível às coisas de Deus, porque Elias seria levado em algo espiritual, em uma carruagem de fogo, né? Quantos viram a carruagem? Apenas os profetas e Eliseu. Nenhum outro viram, né? Nenhum outro viram. Então, quando Elias vira para o seu discípulo, né, o seu filho chamado Eliseu, né, e diz assim: olha só, irmãos, o que você me pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu. Caso contrário, não será atendido. Né? O que eu aprendo aqui? Né? Olha só que importante. Né? Olha só, o que eu aprendo? Eu aprendo, irmãos, que um discípulo, tá? Um discípulo, alguém que está aí, né, como discípulo nosso, qual que é o objetivo? Primeiro ponto, que a gente, às vezes nenhum discípulo quer falar sobre isso, e às vezes alguns discipuladores também não, né? Qual que é o intuito? Qual que é o intuito de você fazer discípulos? Qual que é o intuito de você ter um ou mais discípulos? Qual que é esse propósito? O propósito, irmãos, de fazer discípulo não é apenas fazer, claro, o primeiro é fazer que esse discípulo se pareça com Jesus. Esse é o grande propósito, né? Agora, qual que é o propósito central? É que ele te substitua. É que ele seja um imitador, né, seu. É que ele, no futuro, possa assumir, possa te substituir. Esse é o fator de um discípulo. Não adianta a gente achar que estou fazendo discípulo para quê? E aí tem um monte de pastor, um monte de líder, irmãos, fazendo discípulo, mas não quer abrir mão do osso, desculpa a expressão osso, né? Mas não quer abrir mão do cargo, não quer abrir mão da posição. Então, quando nós fazemos discípulos, logo nós estamos preparando pessoas para quê? Para nos substituir um dia. Para que um dia eu possa passar o bastão e passar seguro como passou Elias a Eliseu. Porque esse passar da capa, né, esse cair da capa que nós vamos ler mais adiante, é passando o bastão, passando a responsabilidade. E aí esse discípulo compete a ele ser espiritual tanto quanto o seu discipulador. Compete ao discípulo corresponder à mesma chamada, ao mesmo propósito do discipulador. Ainda que Deus possa usar ele de maneira diferente, como nós vamos ver que Deus usa Eliseu de uma forma realmente dobrada, todos os milagres que Elias havia feito, Eliseu faz o dobro, por isso que é uma unção dobrada. Então, se Deus te chamou, escute, se Deus te chamou, se Deus te escolheu para ser discípulo de alguém, significa que você está sendo preparado para dar continuidade à proposta, o chamado e o legado desse discipulador, né? E aqui eu tenho, né, aqui comigo eu tenho alguns discípulos aí, ó, Lelis, Sandra Pizelli, né? Vocês que são filhos espirituais aí, né, do meu pastoreio, ser discípulo do bispo Rodrigo significa isso, né? Estar preparado para logo mais à frente assumir ou corresponder, né, a proposta. Não foi assim com Jesus? Embora nós esteja falando de Elias, mas a proposta é a mesma no Novo Testamento. Jesus prepara 12 discípulos para quê? Para dar continuidade à proposta do Evangelho, né? A proposta da nova aliança através do seu sangue. A mensagem
que os seus discípulos carregavam era a mensagem de Cristo, ou do Cristo, ou o próprio Cristo, né? Aí a Sandra Piselli, esperta, coloca, tá ouvindo aí, Lelis? Né? Não é ouvindo aí, Lelis, não. É ouvindo aí, Sandra, né? E para a glória do nome de Jesus, irmãos, a Sandra Piselli, de fato, tem sido uma discípula que corresponde, viu? Ela tem correspondido, tem crescido, ministrou uma palavra poderosa no domingo, que, meu Deus do céu, a gente está comentando ainda até hoje, né? A gente ainda está comentando aquela palavra. Glória a Deus pela sua vida, Sandra. Você, de fato, está sendo uma discípula que honra os seus pastores, tá bom? Você é uma bênção, filha. Então, esse é o intuito, tá? Se você é discípulo de alguém, coloque isso no seu coração, sabe? Eu preciso me preparar para quê? Para honrar, irmãos, porque fica aquela coisa assim, não, eu não quero tomar, não é tomar a cadeira, não é tomar a posição do seu discipulador. Vai chegar um dia, vai chegar uma hora que Deus vai te chamar. Por isso você tem que se preparar, você precisa ser espiritual, tanto quanto seu pastor, como seu discipulador. Você precisa buscar a Deus tanto quanto ele, né? Por isso que há um trabalho. Desculpa, pessoal. Desde ontem eu comecei a querer gripar, tô numa tosse, tá bom? Perdoe, desculpa. Então, para nós pastores é uma honra ver um discípulo crescer, um discípulo desenvolver. E aqui Elias, antes da sua partida, ele coloca um desafio, né? Se você não vê eu subir a carruagem e me tomar, o seu pedido não será atendido, né? Olha lá, versículo 11. De repente, enquanto caminhava e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo. Olha que lindo, irmãos. Pensa numa carruagem sendo puxada por um cavalo de fogo, né? Passou entre os dois e separou. Meu Deus, que visão! E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as suas roupas ao meio. Em seguida, pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou à margem do Jordão. Bateu nas águas com o manto e gritou: onde está o meu Senhor, o Deus de Elias? Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu atravessou. Ou seja, quando Eliseu toca com o manto de Elias no Rio Jordão, ali era a prova que ele havia recebido porção dobrada. Por quê? Porque ele estava fazendo as mesmas obras que o seu Senhor. Eliseu estava fazendo as mesmas obras de Elias. E aqui é tão poderoso, irmãos, é tão poderoso, porque esse texto, olha só, né? Eu estava ouvindo o pastor César Cavalcante, o meu professor de teologia, ele estava falando, né, que nós precisamos ler o Velho Testamento procurando Jesus, né? Assim, ele disse que nós precisamos ler o Velho Testamento e na leitura do Velho Testamento ver as revelações que contém de Jesus. E quando a gente compara o Velho Testamento com o Novo Testamento, nós vamos ver Jesus aqui como Elias e Eliseu. Em que sentido? Quando Eliseu começa a fazer todos os milagres como o profeta Elias, como seu discipulador, como seu pai espiritual, irmãos. Porque aqui está falando de paternidade espiritual. A mesma unção que eu carrego, os meus discípulos precisam carregar. Por isso que assim, eu posso afirmar, eu sou um homem dado à oração. E o meu objetivo é fazer os meus discípulos se tornarem homens e mulheres de oração. Tá? Se eu conseguir,
multiplicar, né, repartir aquilo que eu carrego, né, eu já alcancei o objetivo que Deus deu, que Deus colocou na minha vida, de transferir. E aí nós vamos ver lá no Evangelho Jesus dizer isso, quando Jesus fala assim para Felipe, né? Jesus está falando lá que, né, ele veio para revelar o Pai, e aí Felipe diz: Jesus, então mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala: mas Felipe, você não me vê? Porque quem vê a mim vê o Pai. E aí ele diz para Felipe: se não aceitar aquilo que eu estou falando, pelo menos acredite. Por causa do quê? Por causa das mesmas obras. Meu Deus. Aceite Jesus como filho de Deus, não porque ele declara que é filho, não porque ele diz eu sou filho, apenas, mas porque Jesus está fazendo as mesmas obras que o Pai, né? E Felipe, irmãos, Felipe pôde testificar, tá bom? Das mesmas obras do que o Pai, porque os discípulos viram através de Jesus a sua onisciência. Jesus sabia de tudo, nada ficava escondido aos olhos de Jesus. Jesus sabia, Jesus via, então Jesus tinha ali atributos do Pai, a onipresença, a onipotência, a onisciência. Jesus caminhava dentro desses 3 pontos que somente são atributos de Deus, né? Então Jesus fala para Filipe: não acredite apenas porque eu estou dizendo, mas acredite porque eu faço as mesmas obras. E Eliseu está pedindo literalmente a mesma coisa para Elias, né? Então, como que as pessoas evidenciavam? Olha lá, né? Olha isso aqui, é poderoso, né? Olha lá, né? A gente falou que ele passou pelo Rio Jordão, né? Versículo 15. Olha lá, irmãos. Quando os membros do grupo de profetas, e aqui era o grupo de profetas que estavam no Jordão, né, próximo ao Rio Jordão. Quando os membros do grupo de profetas de Jericó, aqui de Jericó está dizendo, né, de Jericó, viram o que havia acontecido, exclamaram. Viram o quê? Viram Eliseu abrir o Rio Jordão. Aí eles exclamaram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram encontrar-se com Eliseu e se curvaram com o rosto no chão diante dele. Disseram: nós, seus servos, temos 50 homens corajosos que podem procurar seu mestre no deserto. Talvez o Espírito do Senhor o tenha deixado em algum momento, em algum vale. Então esses homens viram, né, não apenas a descida do Rio Jordão, mas eles viram a carruagem de fogo tomar Elias, né? Então olha só, irmãos, né? A identidade, a identificação dos profetas, né? Deus não tinha Elias como o único profeta, né? Talvez Deus tinha Elias como o grande profeta, beleza? Isso sim, um escolhido, alguém separado, alguém que Deus faria coisas que não fez com todos os profetas, como mandar fogo do céu. Quantos profetas mandou fogo do céu? Por isso que Elias ele é conhecido como o profeta do fogo. Nós vamos ver isso aqui, vamos ver até no Novo Testamento, em alguns livros, nos evangelhos e também nas cartas, né, como profeta do fogo. Então, eles têm a visão, a mesma visão que Eliseu teve. Esse grupo de profetas que estava seguindo esses homens viram e testificaram. E eles acharam que poderiam encontrar Elias em algum local. Pedem para Eliseu a permissão de mandar esses homens procurar, mas não encontram Elias, porque Elias foi, irmão, tomado. Nós podemos dizer que Elias foi arrebatado pelo Senhor na carruagem de fogo, levado para o céu, né? Tremendo, tremendo. Claro que isso tem um grande propósito, eu não vou falar,
mas eu quero me ater ao texto, né? Então, o que eu quero afirmar hoje aqui, né? Com essa leitura, nós precisamos, irmãos, né? Nós precisamos ser parecidos, sabe? Com os nossos pastores, com o nosso discipulador. Você que é discípulo de alguém, você precisa ser parecido e não há nenhum problema em ser parecido, tá bom? Desde que o seu pastor seja de fato um homem de Deus, assim como Elias, assim como Paulo. Paulo não vai dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Se o seu líder, se o seu pastor, se o seu discipulador é um imitador de Cristo, ele se parece com Cristo, não há problema nenhum em se parecer com ele. Não há problema nenhum as pessoas olhar para você e falar assim, nossa, fulano se parece tanto com ciclano. Não há problema nenhum, né? O Leles até brinca aí, né? Porque, ou melhor dizendo, os meus discípulos brincam, né? Porque enquanto eu estou ministrando, quando a ministração chega num ponto auge assim, irmãos, né? Bem alegre, eu tenho costume, né? De bater na perna, né? Eu bato a mão na perna e às vezes na minha forma de ministrar, eu abaixo, eu aponto, né? E ali eu me curvo às vezes, e aí, em vez em quando, alguns discípulos engraçadinho, né? Como Leles, né? Acaba aí brincando, mas não tem problema nenhum, né? Esses dias aí o Leles foi ministrar, né? Deixa eu trazer um texto, o Leles foi ministrar na imersão, né? E eu tenho um costume. Qual é o meu costume, irmãos? Em alguns momentos, em algumas ministrações, eu uso o termo imprimir, né? Eu uso o termo imprimir, que é trazer evidência, né? Quando eu falo que Deus imprimiu, Deus trouxe evidência, porque uma impressão é uma evidência, é uma prova. E aí, nas minhas ministrações, eu uso muito esse termo imprimir, impressão, né? E aí o meu filho, né, meu discípulo Léo, estava aí pregando e aí de repente ele na pregação ele começou a falar, imprimir. Eu falei, tá copiando o bispo dele, olha só. Tá copiando, né? Tá imitando. Isso é saudável, irmãos, né? Às vezes a gente critica muito, ou a gente criticou muito no passado quando a gente viu certos pastores copiando, né, ou imitando os seus discípulos. Não há problema nenhum nisso, irmãos. Isso é uma evidência de que aquilo que carrega o seu líder, aquilo que carrega o seu pastor, você também carrega, né? E claro que isso não pode se tornar algo só apenas físico, mas precisa se tornar algo espiritual. Não adianta você ter o mesmo comportamento físico, né, que o seu discipulador, mas não carregar o que ele carregava espiritualmente. Porque quando os homens viram Eliseu, os homens de fato viram que Eliseu carregava algo espiritual de Elias e não os mesmos comportamentos. Não está falando da roupagem, não está falando do formato, está falando da unção, algo invisível que estava em Elias, agora está em Eliseu. Olha só que poderoso, irmãos. Que lindo, né, irmãos? Que lindo. Preste atenção. Isso aqui eu acho que eu não vou para outro texto, não. Eu vou ficar aqui. Que lindo, né? Que lindo as pessoas olhar para você e falar assim, olha, fulano carrega o que o seu pai espiritual, porque tá aqui. Olha aqui no texto tá, ó, Eliseu, capítulo 2, versículo 11, versículo 12, vai dizer assim, ó. Eliseu viu isso e gritou, meu pai, né? Então, Eliseu reconhece Elias como uma paternidade espiritual. Eliseu tinha pais, tanto que ele vai despedir dos seus pais quando Elias lança a capa sobre ele, né? Ele vai despedir, ele queima os carros, queima os bois, dão aos servos, né? Mas ele vai até Elias e ele vai até os seus pais e despedem dos seus pais para seguir Elias, né? Eliseu faz isso, mas aqui no capítulo 2 de 2 Reis, versículo 12,
Eliseu reconhece Elias como seu pai espiritual. Então, um pai espiritual vai deixar um legado, vai deixar uma representação, porque esse filho não vai representar apenas ele, mas vai representar o seu pai, ou seja, Eliseu representava Elias. Quem olhava para Eliseu entendia que ele era discípulo de Elias. Isso é poderoso, né? Então Eliseu carregava a unção, carregava, sabe, aquilo que estava sobre a vida de Elias. E isso é importantíssimo, irmãos. Isso é importantíssimo. Que Deus abençoe, que os meus discípulos possam carregar o que Deus me deu. A unção profética, né? Os dons atribuídos que é do Espírito Santo, mas que Deus derramou sobre a minha vida. Eu oro mesmo para que os meus discípulos cheguem neste lugar e que eles vão muito mais adiante e que quando as pessoas olharem aí para Sandra Pizelli, para o Leles, possam ver na vida deles o Bispo Rodrigo. Amém? Isso é poderoso, irmãos, não é? Que honra! Já pensou eu estar lá na eternidade com Jesus, lá no paraíso com Jesus, e Jesus olhar para mim e falar assim, ó, você veio embora, você está aqui comigo, não está? Mas você deixou representantes fortes lá na terra. Seus filhos estão multiplicando aquilo que eu derramei sobre você. Eles são uma cópia. E por que eles são uma cópia sua? Porque eles estão copiando o Rodrigo? Não, eles estão copiando, irmãos, o Jesus que estava no Rodrigo. Essa é a meta. Eu digo muito isso, né? Você pode falar a mesma coisa para você? Pode, irmãos. Discipuladores, né, nesta manhã, pastores nesta manhã, você que é líder, que quer que seu discípulo seja alguém melhor, você precisa ser esse alguém melhor. Você precisa se parecer com Cristo para que isso seja reproduzido na vida dos seus discípulos. Porque se isso não acontecer, escuta, pastores e líderes e discipuladores nesta manhã, se isso não acontecer, se o seu discípulo não carregar o que você carrega, não valeu a pena. Você foi um mau pastor, você foi um mau líder, você foi um mau discipulador. Porque ninguém vai falar de você. Ninguém vai falar do exemplo que você foi. Ninguém vai falar da unção que você carrega e que você repartiu como os discípulos, como o apóstolo Paulo repartiu aos seus discípulos. Na carta de Timóteo, Paulo vai dizer que repartiu com Timóteo com imposição de mãos a unção que Paulo carregava. Então o que eu estou falando aqui não é invenção de igreja neopentecostal, até porque a RAV não é uma igreja neopentecostal, a RAV é uma igreja pentecostal, sabe? A RAV é uma igreja situada na doutrina dos apóstolos, tá bom? Que prisma o cuidado da palavra de Deus. Então, o que eu estou falando aqui é uma verdade. Nós, como pastores, como discipuladores, como profetas, homens de Deus, não deveríamos estar preocupados com a fama, com o status, nada disso. A nossa preocupação é fazer o que Jesus falou, discípulos. Fazer discípulos, discípulos imitadores de Cristo, discípulos que vão imitar o seu comportamento como discipulador. Se você não é uma pessoa dada à oração, você não vai produzir discípulos que oram. Se você não é dado ao estudo, prega, você não vai produzir. Eu estava olhando, né? E sem nenhum tipo de exaltação aqui, irmãos, mas um tipo de reconhecimento e honra. Eu estava olhando a Sandra ministrar domingo e eu vi o quanto ela se preparou, o quanto ela foi atrás, o quanto ela estudou. A pregação dela carregava essa identidade. E essa identidade é de quem? É dos seus pastores. Essa identidade é minha, Bispo Rodrigo, e também é do pastor Mazinho. Homens que são dados ao estudo, que vai buscar, vai se preparar, não vai pregar a carochinha,
não vai pegar ali um texto isolado e pregar num texto isolado, não vai fazer isso, né? E não só a Sandra carrega isso, mas o Lelis também, como quando ministrou na imersão, o pouco trecho que eu pude ver, ele foi atrás do estudo, da explicação, o que o texto estava querendo dizer, qual era o contexto, né? Porque a gente ensina, irmão, você quer pregar? Olha, eu vou dar 3 pontos aqui para você que prega. Eu não sei se o Miguel já prega. Miguel, tá aí, Miguel? O Miguel é lá da IBA, discípulo da IBA aí com a Bispa Meire e tia Lia, né? Então, Miguel, você prega? Se você não prega, e quem tá aqui, eu quero pregar, bispo, eu vou te ensinar 3 pontos fáceis para pregar. Todos nós que pregamos a palavra do Senhor, ó o Ari chegando aí, ó. Todos nós que pregamos a palavra do Senhor, nós precisamos analisar 3 pontos do texto. Né? 3 pontos. O que é? Aí, ó, o Miguel falou, já preguei na ministração de dízimos e ofertas. Isso mesmo, Miguel, glória a Deus pela sua vida. Então, olha só, Miguel, quer pregar? Você é jovem, filho, né? Logo, logo você vai estar pregando mesmo. Então, o que você precisa analisar, né? 3 pontos. Quais são? Texto, contexto e aplicação. Simples. Simples. Texto, contexto e aplicação. Então, você vai pegar o texto, você vai ler o texto, você vai ler o contexto, Miguel, né? E os demais, eu estou falando Miguel porque o Miguel talvez seja o mais novo daqui da live, né? Então, você vai pegar o texto, você vai ler o texto, você vai ler o contexto para entender qual a motivação que o texto está fazendo aquela afirmação, por que o texto está dizendo isso. Então, quando eu olho aqui para o capítulo 2, né, vendo aí Elias ser levado, eu encontro o contexto. Né? Qual era o contexto? O contexto era que Deus já tinha instalado o substituto. E a qualquer momento Deus iria levar Elias. Então esse é o contexto. Né? E irmãos, escuta, era uma honra. Era uma honra. A gente vê aqui no texto do capítulo 2 outros contextos. Por que ali, olha lá, por onde Elias andava, ou por onde Elias andou nos seus últimos dias, estava um grupo de profetas. Por que estava um grupo de profetas? Irmão, porque Elias, ele poderia escolher qualquer profeta. Então, aqueles grupos que aparecem, grupos de profetas, né? Em Betel, em Jericó e à margem do Rio Jordão, eram grupos que estavam aguardando, que sabia, porque eles receberam de Deus, que Deus a qualquer momento iria levar Elias. Então a qualquer momento Elias poderia escolher algum discípulo, escolher alguém que iria substituí-lo, né? Claro que Deus já tinha escolhido, ok? Deus já tinha escolhido Eliseu como antecessor, né? Ou sucessor, melhor dizendo, como sucessor de Elias. Deus já tinha escolhido, mas os profetas ali não sabia. Quem sabia era Elias, porque Deus fala, vai lá e separa. Lembra lá no 1 Reis, capítulo 19, quando Deus fala para Elias ungir os 2 reis e também ungir Eliseu como seu substituto. Então Elias sabia disso, mas o grupo de profetas não. Então Elias, embora tivesse ali um discípulo que era Eliseu, que estava ali caminhando com ele, né? Estava ali na espreita de Elias, porque queria o que Elias carregava, tinha outros profetas ali ao redor, né? Ao derredor de Elias, achando que a qualquer momento Elias poderia escolher qualquer um. Essa era a visão. Esse grupo de profetas estavam ali sempre ao redor de Elias, porque a qualquer momento Elias poderia escolher alguém para ser o seu substituto. Afinal, todos ali eram profetas. Mas qual era o profeta que ia representar Elias? E ali, Eliseu, na sua petição, né? Na sua petição aqui do capítulo 2, ele deixa claro, né? Olha lá, Eliseu respondeu, peço que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne o seu sucessor. Eliseu ainda não era.
Então Eliseu pede para ser o seu sucessor. Tinha 3 grupos de profetas. Mas quem que seria o profeta representante dos profetas? Quem que seria o líder dos profetas? Neste caso aqui era Eliseu, como foi Samuel. Então, primeiro ponto, né, texto, segundo contexto e aplicação, né? Qual que é a aplicação do texto para a nossa vida? Né? Então, o que esse texto fala para mim? Então aqui a gente tem muitas aplicações, né? O primeiro, não deixar o seu discipulador estar próximo do seu discipulador, desejar o que o seu líder carrega. E claro, irmãos, eu estou falando de coisa boa, amém? Coisa espiritual, coisa de Deus, coisa divina. Você vê que Eliseu não desgruda de Elias, embora Elias diz para Eliseu, ó, fica aí porque Deus me enviou. Ele falou, opa, aonde Deus te enviar eu estou atrás. Aonde você for eu vou. Né? Então olha a aplicação que nós podemos fazer. Então a ousadia, como a Sandra colocou aí, né, de Eliseu, de estar grudado no seu discipulador, entendendo que ele ia embora e que precisava deixar um representante. Né? Olha que maravilha, irmãos, e não houve uma confusão, não houve ali, vamos fazer uma votação para quem será o próximo, nada. Essa questão do profeta não era questão de votação, era questão de chamado. Então, aqui a gente faz outra aplicação. Qual é o seu chamado? Porque ser substituto de Elias não era um cargo para ser votado. Era um chamado de Deus. Só Deus poderia chamar um homem para ser profeta. E até os dias atuais. Hoje não tem, irmãos. Escuta, hoje não tem. Né? E se alguma igreja fizer isso, ela está errada. Porque não existe unção para profeta. Eu vou consagrar a Sandra Piselli como profetisa. Não existe isso. Tá? Deus escolhe. Agora vamos supor, se Deus escolher a Sandra, né? A gente vê no texto aqui de 1 Reis 19 que Deus estava dando uma ordem ao profeta para consagrar outro profeta, né? Para ungir outro profeta. Mas esse comportamento a gente não vê isso no Novo Testamento, porque o profeta era algo separado unicamente de Deus. Entendeu? Deus que separa profeta. Nós vamos ver o apóstolo Paulo falar de 5 ministérios, mas a Bíblia não fala de unção, de um derramamento de óleo na cabeça de um profeta. Eu vou derramar o óleo e a partir de hoje fulano vai ser profeta. Não, essa unção profética ela é extremamente divina e espiritual. Tá? Existe consagração apostólica, existe uma consagração pastoral, existe consagração ao presbitério. Para os diáconos não é uma consagração, diáconos é apresentado, tá? Os diáconos são apresentados. Olha lá no Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos levantam o diaconato, eles apresentam, eles oram pelo diaconato. Não há um derramamento de óleo. Agora sobre o presbítero, o pastor, o apóstolo, nesse há derramamento de óleo. O evangelista, há derramamento de óleo. Agora, o profeta é uma escolha divina. Porque você vai ter homens que se movimentam em dons proféticos, tá? Você vai ter pastor que tem o dom de profecia, apóstolo com o dom de profecia, mestre com dom de profecia, diácono com dom de profecia. Agora o ofício profético, tá? O ofício profético ele só é dado por Deus, tá? O ofício profético, porque o que Eliseu está manifestando aqui não é o dom profético. Tá?
O que Eliseu está manifestando aqui é o ofício profético. Tá? É o ofício, por isso que ele está falando que eu seja o seu sucessor, substituto. Então esse é o ofício profético. Tá? Como viveu Elias, como viveu João Batista, homens que foram separados com o ofício profético. Quem consagrou João Batista a profeta? Ninguém. Deus o separou. Então, o ministério profético, ele é um ofício dado por Deus, e ponto final. Deus escolheu, não adianta se pastor reconhece ou não, se líder reconhece ou não, se igreja reconhece ou não, isso não importa. Ah, você é profeta a partir de quem? A partir do chamado de Deus. Ponto final. Não há decisão minha, eu quero ser profeta. Não é a decisão do bispo Rodrigo. O ministério profético é um chamamento, é um chamado de Deus. Eu me lembro que alguns anos atrás, e eu acho que já está na nossa 4 minutos para a gente encerrar. Eu vou ficar aqui, tá bom, queridos? Eu me lembro que alguns anos atrás, eu já era pastor, e eu tinha me retraído com a unção profética, sabe? Eu tinha mesmo me retraído. Eu não permitia, né? Eu não me permitia mais ser usado com profecias, né? Com revelações de Deus. Eu não tinha parado mesmo, eu tinha parado. E eu recebia algumas coisas de Deus, mas eu ficava calado. Eu comecei a desenvolver apenas o ministério pastoral, pregar e tudo mais. E aí um belo dia nós estávamos lá na IBA orando. Eu não me esqueço desse dia, irmãos, eu não me esqueço. Nós estávamos no final de um culto orando. E quem estava ministrando nesse dia era o bispo Jair, né, discipulador do bispo Paulo. Ele estava discipulando, o bispo Jair estava ali, tinha acabado de pregar e desceu para orar, né? E ele chamou os pastores lá na frente para orar. E quando o bispo Jair orou por mim, eu não me esqueço que ele orou e falou assim: não bloqueie o ministério profético. Seja profeta, porque a nação precisa de profeta, a igreja precisa de profeta, então seja profeta. E ali eu disse amém, né? Sem entender o que era dizer amém para aquele momento. Né? Eu disse amém e ok, né? E daquele dia em diante eu entendi, irmãos, eu entendi que Deus tinha, além do ministério pastoral, Deus tinha um chamado profético, de receber revelações da parte de Deus, né? De receber coisas do céu para a vida das pessoas, que Deus iria abrir, né? O céu iria abrir coisas ocultas para a minha vida e para que eu fosse usado por Deus para pessoas. E a partir daquele momento eu entendi, né? Eu consolidei, né? Porque eu já sabia, mas eu consolidei a visão profética no meu viver, né? O ministério profético na minha vida, né? E não é fácil viver nesse lugar? Não é fácil. Não é fácil, tá, irmãos? Porque quem tem o ofício profético, Deus vai pedir coisas que não pede para todo mundo, tá? Então, é fácil estar nesse ofício profético? Não. Porque Deus vai pedir coisas para você que ele não pede para todo mundo. Tá? Deus exigiu coisas dos apóstolos que ele não exigiu de todo mundo. Tá? Os 12 apóstolos, olha lá, os 12 apóstolos deixaram casa, família, emprego, tudo para trás para corresponder ao ministério. Isso é regra para todo mundo? Não. Não é regra para todos. Mas é regra para quem Deus tem um chamado, se necessário. Se necessário. Olha a tia Lia aí, ó. Eu já vi os céus abertos, bispo. Eu creio, tia Lia. Eu creio. Eu creio que a tia Lia é uma profetisa, sabe? A tia Lia é uma profetisa forte, irmãos. Uma das pessoas, escute, o que eu estou vivendo hoje como pastor de uma igreja
né? E claro, estou dizendo um pastor pastor sênior, né? Pastor responsável por uma igreja. A tia Lia viu muito antes de muitos outros profetas. Você sabia disso? A tia Lia falou para mim isso, né? Foi incrível. A tia Lia falou quando ninguém tinha sido usado, só eu sabia, só eu. Deus tinha falado comigo que eu não estaria mais na IBA em janeiro de 2023, que ele me tiraria da IBA. E quando foi em um culto, lá em abril, eu não esqueço, Deus usou a tia Lia falando, ei bispão, ela fala assim, ei bispão. Ela dizia, ei bispão, eu tive uma visão com você. Eu falei, foi tia Lia, conta? Ela pegou, ela ria, né tia Lia, tá lembrado? Tia Lia ria no culto e ela falou assim, depois eu conto. Eu falei, fale logo, rapaz, que eu sou ansioso. E aí eu fui tomar um café naquele dia mesmo com ela. Eu falei, vou passar na sua casa para tomar um café. Né? E quando eu passei lá, ela falou, eu estava deitada aqui, né, orando por você. E Deus me mostrava o nome Rave com letras douradas numa placa. Tá lembrado, tia Lia? Como diz pastor Eibe, né? Às vezes a gente escuta e a gente aumenta. Se eu aumentar, você me corrige, tá, tia Lia? E a tia Lia falou que estava deitada, ela não estava dormindo, ela falou que estava deitada e ela viu uma placa toda de preto com letras douradas escrito Rave, né? E ela via 3 portas, irmãos. Ela via 3 portas, né? Ela via 3 portas, né, de um local alugado, ela via. E escuta, quando nós saímos da IBA, o tempo passou, né, os meses foram passando, e quando nós abrimos, né, a igreja lá no Balneário Novo, quando nós abrimos a igreja lá no Balneário Novo, naquele salão, a tia Lia teve lá. E quando a tia Lia chegou lá, que acabou o culto, que ela veio me cumprimentar, sabe o que a tia Lia falou? Não é aqui ainda esse lugar. Tá lembrado, tia Lia? Tia Lia falou, não é esse lugar, meu bispo, não é. Né? E acredita, irmãos, tia Lia foi lá, com alguns meses para frente, a igreja já estava cheia, para a glória do nome de Jesus, já não cabia, né, as pessoas que estavam indo com a gente ali naquele salão. Deus falou para mim, tá na hora de levantar acampamento, tá na hora de ir embora, né? Tá na hora de atravessar para o outro lado. E aí nós começamos a procurar. Quando eu vi aquele salão que nós estamos hoje, eu lembrei do que a tia Lia falou. 3 portas. 3 portas. E hoje nós estamos lá por uma visão, né, que uma mulher teve que consolidou. Então a tia Lia é uma profetisa, viu, tia Lia? Você é uma profetisa, mulher, né? Tem hora que a tia Lia ouve coisas, vê coisas e que nem todo mundo dá crédito, né? Mas saiba disso, mulher, eu acredito no seu chamado e eu sei que a senhora é uma grande profetisa, viu? Amém, Bispa Meire, eu creio e recebo, viu? Creio e recebo no nome de Jesus. Amém? Então, eu tenho, né? Eu sou sincero em falar, eu tenho algumas pessoas mesmo, assim, íntimas, que quando eu preciso tomar decisões, eu ligo para essas pessoas, porque eu sei o que elas carregam. Tia Lia, D e tantas outras, né? Eu tenho algumas pessoas que eu ligo e falo assim, ora por mim aí que Deus vai falar contigo e depois você me fala o que é. Deixa eu ver se eu estou certo naquilo que eu estou pensando, naquilo que eu estou recebendo de Deus. Deixa eu ver se é Deus ou se é eu gritando, né? Porque em vez de quando a nossa alma também nos engana, nos manipula, né? Então, creia. Tem gente que não crê, irmão. Escuta, tem gente que não crê. E quer que eu seja sincero? Problema seu se você não crê. Se você não crê que hoje Deus chama profetas, que Deus levanta homens e mulheres com ofício profético, tá tudo bem, problema seu. Eu creio. Eu creio porque a Bíblia vai dizer que existem 5 ministérios. E dentro desses 5 ministérios existe alguém com ofício profético
E existe alguém que só se manifesta no dom profético e tá tudo bem. O cara é pastor, ele tem dom de profecia, ok. Ele não é profeta, mas ele recebe o dom de profecia. Mas existem homens e mulheres com encargo profético. Isso não acabou no Velho Testamento. Quando a gente vem para o Novo Testamento, nós vamos ver alguns profetas, né? Um deles, que aparece muito no Novo Testamento, é chamado Ágabo, que profetiza sobre a vida de Paulo várias vezes. Então, o ministério de Jesus, o ministério apostólico, não anulou o ministério profético. Há uma mudança, mas não há uma anulação, tá bem? Então, nos dias atuais, eu, Bispo Rodrigo, eu acredito que Deus ainda levanta profetas, homens e mulheres com ofício profético, entendeu? Eu falo, ó, AD, né? AD, vamos encerrar, né? Já deu 9:06. AD, né? A pastora Eudijane, lá de Jaguariúna, família viva, né? AD é uma grande pastora, né? Uma mulher de Deus. Mas AD, escuta, AD, né? Eu vou até encaminhar para ela essa live. AD, ela é uma profetisa, irmãos. O ministério da AD é o ministério profético. Ela caminha neste lugar. Ela é profetisa. Ninguém vai tirar isso dela. Ela pode transitar no ministério pastoral? Sim, ela pode transitar no ministério pastoral, mas o ministério da D é o ministério profético e ponto final. Não adianta, ela não tem como ela correr disso. Ela tem um ministério profético. Então, qual é a orientação que eu sempre dou? Fique, se estabeleça onde Deus te chamar. Às vezes é tantas pessoas, irmãos, querendo ser algo que Deus não chamou. A Bíblia diz que há 5 ministérios, não é isso? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5 ministérios. Se Deus te chamou para ser mestre, seja mestre. Ah, mas eu queria tanto ser pastor. Será que você vai corresponder como pastor? Talvez você não vai corresponder como pastor, porque o pastoreio precisa de coração pastoral. Se você não tiver coração pastoral, você não é um pastor. O pastor não está na habilidade de pregar, o pastor está na habilidade de cuidar. A habilidade do ministério pastoral é cuidado, não é pregação. Embora todo pastor precisa ser hábil ao ensino, ou seja, todo pastor precisa ser um bom leitor das Sagradas Escrituras. Tá? Todo pastor precisa conhecer Bíblia. Agora, o conhecimento bíblico pastoral não precisa ser para pregar. Ele pode apenas ser pastor, porque o pastor é cuidado de ovelha. Por isso que a Bíblia fala que necessita mestres. Mestres para quê? Para ensinar, tá? Para que tenha profundidade nas Escrituras. Nós vamos ter evangelista. Para quê? Para ter a habilidade de ganhar. Talvez o pastor ele consegue cuidar da ovelha, mas ele chegar numa pessoa que não é cristã, um pastor chegar em alguém que não conhece Cristo, ele tem dificuldade. E Deus levantou quem? O evangelista. Esse evangelista, talvez ele tenha grande habilidade para ganhar pessoas, mas entrega uma pessoa na mão dele, ele mata, porque ele não tem paciência, ele não tem amor. Ele consegue ganhar, ele tem a palavra de Deus nos lábios para ganhar multidão para Jesus. Mas ele não consegue cuidar. Quantos homens, irmãos, atuando no lugar errado. Por isso que a gente está vendo a igreja definhar, porque é evangelista no lugar de pastor. Se o cara é evangelista, deixa ele como evangelista, ele vai ganhar muita gente para Jesus, ele vai trazer muita gente para você cuidar. Não consagra ele ao pastoreio, deixa ele como evangelista. Entrega para ele o ministério de missões da igreja, deixa ele evangelizar. Você está entendendo? Só que aí a gente vai rotulando, a gente vai colocando as pessoas, todo mundo é produção de pastor, todo mundo é pastor. Todo mundo quer ser pastor? Não, irmãos, há 5 ministérios. E o pastor sênior de uma igreja, tá? O pastor sênior, o pastor líder de uma igreja, ele tem que estar apto para entender isso. De não consagrar quem não tem chamado. Ponto.
Olhe para o seu discípulo e veja quem ele é. Se ele é mestre, deixa ele como mestre, dá todos os ensinamentos, fala para ele, ó, eu quero que você traga cursos para a igreja, dá cursos para ele, fala assim, eu quero curso de casais, eu quero curso para jovem, eu quero curso para liderança, eu quero curso profético, eu quero curso aqui, eu quero curso para isso, dá o ministério de ensino para ele, deixa ele trabalhar, deixa ele traz o curso de teologia, curso de intercessão, curso profético, deixa ele trazer. O mestre é hábil para isso, para ensinar a palavra de Deus, dentro da palavra de Deus. Eu vou consagrar esse mestre a pastor, você vai estragar ele. Porque ele não vai ter tempo de ficar se preocupando, se aprofundando nos estudos. Por quê? Porque ele tem que cuidar da ovelha. Aí você suga, meu pastor, você suga o tempo desse cara que era para ser mestre na sua igreja, que era para ensinar com muita profundidade. Ele não vai ter tempo de pastorear, de visitar as ovelhas, porque ele é dado aos estudos, ele precisa de profundidade, ele precisa de conhecimento. Então ele vai ser uma mão ajudadora no ministério, ele vai discipular pessoas, mas ele não pode pastorear, porque ele não é pastor. Se o cara é profeta, vamos lá, a gente está falando de profeta. Se o cara é profeta, não consagre ele a pastor, deixe ele ser profeta. Porque ele, como profeta, talvez ele não tenha um coração pastoral. E aí, do jeito que vier de Deus, ele vai lançar na pessoa e ponto final. Quantos profetas, irmãos, que não têm um coração pastoral, ele, em vez de trazer vida, ele mata. Olha lá Elias, né? Elias era profeta. O que aqueles 50 soldados têm culpa que o rei manda Elias, manda trazer Elias? Que culpa tem? Vamos lá, olha lá. Olha lá. Capítulo 1, versículo 9, em seguida enviou o capitão do exército com 50 soldados para prender Elias. O que soldado tinha culpa, irmãos? Elias não poderia ter falado, não, eu vou, pode deixar que eu vou. Não. Elias manda fogo, irmãos, e mata aí 51 homens, né? O capitão e os soldados. Depois chega outro capitão com mais 50, mata de novo. Já são 102 homens mortos pela voz do profeta. Porque ele é profeta. Ele não vai se compadecer. Olha lá no Evangelho de Mateus, quando os discípulos de João começam a profetizar no nome de Jesus, começam a batizar, aí João levanta e fala assim, ô mestre, estão ali orando no seu nome, vamos mandar fogo do céu para consumir ele? Aí Jesus fala, para João, calma João. Aquele que não é contra nós é por nós. Então, se ele não é contra nós, está fazendo a obra de Deus usando meu nome, não tem problema não, deixa eles lá. Porque o profeta ele vai ser muito disso, o profeta às vezes é muito seco, irmãos. Por isso que esse profeta, o profeta precisa trabalhar os sentimentos dele. A gente vai ler aqui, ó, profeta Eliseu, se você ler aí o capítulo 2, deixa eu ver, o capítulo 3, se você ler aí o capítulo 3, uns adolescentes, né, zombam de Eliseu. Eu tinha marcado aqui, agora eu não estou achando. Os adolescentes zombam de Eliseu, irmãos, e Eliseu amaldiçoa. Aqui, ó, capítulo 2, versículo... Quer ver? Versículo 23, ó. Capítulo 2, versículo 23. Eliseu saiu dali e foi a Betel. Enquanto subia pelo caminho, um grupo de adolescentes... Aqui, ó. Um grupo de adolescentes da cidade começou a zombar dele, dizendo, vai embora, careca, vai embora, careca. Gritaram eles. Eliseu se voltou para trás, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor
Em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 adolescentes. Dali Eliseu foi para o Monte Carmelo e por fim voltou de Samaria. Esse é o coração profético, irmão. Doido. Meu Deus. Então, um pastor aliado ao ministério profético, ele vai equilibrar. Agora, um profeta cru, rapaz, se Deus não trabalhar no coração dele, olha lá, ó. Já imaginou, irmãos? A gente sabe que adolescente é bobão, brinca, fala asneira, né? Não, aqui, ó. 42 adolescentes foram zoar com o profeta só porque chamou o cara de careca, irmãos. Só porque zombou da careca. O Ari tá aí, Ari. Se você for profeta, Ari, olha lá, cuidado, não vai amaldiçoar a galera, não. Então, por isso que eu estou dizendo, é importante cada um estar no seu lugar. Agora, nós também precisamos entender quando a gente recebe um profeta, e se ele tem ofício profético, ele vai falar cru, irmãos. Ele vai falar cru, do jeito que ele receber de Deus, ele vai mandar. O pastor pensa. Aquele homem que tem unção pastoral e unção apostólica, ele pensa antes de falar. Ele procura uma forma de dizer o que Deus está dizendo. O profeta não. Quando Deus está nos usando com o ministério profético, às vezes sai, irmãos. Eu me lembro, meu Deus, eu preciso encerrar essa live. Eu me lembro que eu vou encerrar com esse testemunho, tá bom? Eu me lembro que a gente estava no outro salão, tá? A gente estava no outro salão e tinha acabado o culto, eu ministrei a palavra e depois eu chamei o pessoal ali na frente para orar e eu sempre chamo outras pessoas para orar comigo, né? Eu nunca oro sozinho. Dificilmente. Amém, Ari. Então, dificilmente eu oro por pessoas, só eu quando eu prego. Sempre eu chamo pastores para orar pelas pessoas aqui, interceder por elas, né? E nesse dia eu chamei outros pastores para estar comigo, e aí uma pessoa veio, um dos nossos pastores oraram por ela, né? Orou por ela, tal. E no final, irmãos, ali mesmo, ela tinha acabado de receber oração. Ela pegou e pediu para mim orar, irmãos. Falei, mas você já não oraram por você, minha irmã? Você receba a bênção e vai embora, né? Já oraram por você. Honre a palavra que você recebeu. Receba aquilo que o pastor orou por você. E na hora que eu fui orar por ela, irmãos, aí pronto. O espírito profético tomou a minha vida e na hora que eu fui orar por ela, eu peguei e falei, você já não está satisfeito com aquilo que o homem de Deus liberou sobre você? Mas você quer oração? Você quer de fato saber o que está acontecendo? Aí Deus falou para ela, o problema é você. As coisas não vão para frente por causa de você, porque você é isso, você é assim, você faz isso. Então saia deste lugar, mude a sua visão, mude a sua vida. Você não quer uma palavra profética? Eu estou te dando. O homem de Deus orou por você, agora você quer outra oração? Deus está falando para você. Aquela mulher saiu da igreja, irmãos. E na nossa igreja ela nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Porque o ministério, quando Deus está usando você com o ofício profético, você vai falar do jeito que vier. E as pessoas não vão aceitar. Então não é sempre que a gente fala bonitinho, não. Não é sempre que Deus está liberando. Tem hora que Deus vai trazer correção. E quando Deus traz correção, a maioria das vezes as ovelhas não gostam. As pessoas não gostam. As pessoas gostam quando Deus fala, Deus vai ter misericórdia de você, Deus vai te abençoar, meu lindinho. Isso aí é palavra pastoral, irmão. Palavra profética é como Elias e Eliseu faz. Elias está andando 40 dias sem comer, encontra com uma viúva, a viúva fala assim, ela vai morrer, só tem um pouco de farinha e de azeite. O profeta vira e fala assim, faz o seguinte, vai em casa, prepare o bolo, prepare um bolo para mim. E o primeiro pedaço é para mim, tá? É para mim. Mas eu só tenho um pouco de farinha, um pouco mais. Vai lá e faça para mim. Porque eu tô com fome. Sobre essa palavra, nunca faltará vazia na sua panela, nem azeite na botija. Olha lá. Você olha pro profeta e fala assim, mas que profeta folgado, né? Não. A mãe com o filho ia fazer um bolo, um pão para ela, e a ela comer, e o filho ia morrer.
Aí o profeta chega ousado e diz assim, não, você não vai fazer para você e para o seu filho, não, você vai fazer para mim primeiro. E porque você fez para mim primeiro, nunca faltará farinha na sua panela, nem azeite na sua botija. Se a gente olhar isso nos dias de hoje, nós vamos falar assim, nossa, que profeta afogado, né? Profeta afogado, né? Não, vai lá e faz primeiro para ele, que negócio. Irmãos, é um ministério profético. Ponto final. Né? A gente vai ver Eliseu mais para frente aí, ó, chegar para um rei e falar para o rei assim, ó, atire 3 flechas. Ou melhor, atire flechas para você, né? Atire flechas. O rei vai lá, tira 3 flechas. Aí o profeta Eliseu vai falar assim, rapaz, se você tivesse atirado 5 flechas, você destruiria o exército inimigo. Mas como você atirou só 3 flechas, você vai morrer. Poxa vida, o profeta não podia avisar, irmãos, para o rei, dizendo assim, rei, atire a quantidade maior de flechas que você puder. Nada. Ele recebeu de Deus, Deus falou para o homem, manda ele atirar a flecha. O profeta foi lá e só falou para o homem, atire flecha. O rei cabeçudo atirou só 3 flechas. Então, profeta, quem tem o cunho profético, o ofício profético, é do céu para a terra e ponto final. Nada mais e nada menos. Sem véu, sem nada. Vai ser no seco. Então, esteja, né? Eu tenho trabalhado, tenho orado ao Senhor nesse sentido. De não mexer nas pessoas se Deus não orientar. Se Deus não mandou consagrar, não vou consagrar. Não vou. Ah, mas ela é presbítera, é uma boa presbítera. Deixa ela ser presbítera o resto da vida, se for Deus. Deixa ela ser, ela é uma boa diaconisa. Se você mexer, levar ela para o presbitério, talvez vai subir para a cabeça e já era. Aquela diaconisa poderosa que você tinha, aquele diácono poderoso, você estragou ele, porque você mexeu na hora errada. Você mexeu. O cargo na igreja, irmãos, não é para a gente trata as coisas do reino de Deus como se fosse promoção de empresa, né, não? Você chega como obreiro, você vira diácono, depois presbítero, depois pastor, depois não, irmãos. Claro que no decorrer da nossa caminhada a gente pode ir evoluindo dentro do ministério, obreiro, cooperador, diácono, presbítero, evangelista ou pastor, né? Ok, a gente pode, mas isso não é regra. O reino do céu não trabalha como empresa com promoção, né? É chamada. Então, uma chamada, claro, vamos por hoje, eu vejo um jovem que tem uma chamada pastoral, eu não vou consagrar ele ao pastoreio de imediato, claro que não. Mas eu vou instruí-lo, ó, vamos lá, se torne um obreiro, um cooperador, vai crescendo, se torna um diácono, que ele vai aprendendo. Mas tem gente que foi levantado ao diaconato que vai ser diácono. Ponto final, tá tudo bem. Vai ser diácono, um grande diácono, vai servir, vai trabalhar, vai estar ali, servindo ao Senhor, a casa de Deus, e vai estar bem, ele vai estar feliz, vai estar satisfeito. Vai ter homens que passaram por tudo e chegaram ao presbitério, é um grande presbítero, um homem de Deus, gosta de visitar os enfermos, ora pelos enfermos, visita os órfãos e as viúvas e tudo mais, tal, cuida. Aí você vai lá e eleva ele para o pastoreio, você estragou o presbítero. O presbítero quer uma benção, agora ele senta na cadeira pastoral e diz, não, agora eu não sou mais obrigado a visitar doente, não, agora eu sou pastor. Agora eu vou ser servido. Quem disse isso? Quem ensinou essa heresia para você? Não. Então ore, pastores e líderes que estão aqui, orem muito pelas pessoas. Não saia levantando o presbítero, pastores à torta e à direita porque está sendo numa levada. Não. Não faça isso. Sabe? Eu aprendi com meu pastor, sabe? Não leve alguém para o ministério se ele já não é. Não cometa o erro de levar alguém para o presbitério se ele não é presbítero. Não leve alguém para o pastoreio se ele não é pastor, ele não tem o coração pastoral. Porque um pastor nasce o coração pastoral primeiro, irmãos. Nasce o coração pastoral.
Depois, se ele levanta a pessoa para ser pastor, ela não tem um coração pastoral, ela vai matar as ovelhas. E ela vai ficar frustrada. Por quê? Porque o trabalho dela não vai dar fruto. O lugar que ela está não vai produzir fruto. E ela vai entender que existe algo de errado com ela. Porque o ministério de todo mundo flui, menos o dela. Claro, consagraram ela talvez no tempo errado. Ou nem era para ter sido consagrada como pastor. Ele poderia ficar ali como presbítero. E ponto final. Feliz, trabalhando para o Senhor. A gente tem uma gama, irmãos, uma sede. Tem pessoas que têm uma sede de, eu vou me virar, vou virar bispo, vou virar apóstolo, para! Se Deus já te colocou como pastor, seja satisfeito. Se for para você ser bispo um dia, amém que você seja. Mas não tem essa sede, né? Eu estou satisfeito. Irmão, se eu tivesse o título só de pastor, para mim estava tudo bem. As pessoas me chamam de pastor e para mim está tudo bem, porque eu não sou a nomenclatura que eu carrego. Quando as pessoas perguntam quem é você, eu falo, eu sou o Rodrigo. Sou Rodrigo Damião da Silva. Né? Muitas igrejas que eu vou visitar, eu não me apresento lá, eu sou pastor Rodrigo. Não, a pessoa pergunta, qual é o seu nome? Eu sou o Rodrigo. Eu não sou pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo não é meu nome. Pastoreio é o meu ofício ministerial. Mas eu sou Rodrigo. Meu nome é Rodrigo, filho de Elis Damião da Silva e Lucília Maria Ferreira. Entendeu? A minha identidade é o meu nome, não é o meu cargo pastoral. Então a gente vê um monte de gente, sabe, almejando, querendo, mas nem nasceu. Quer ser pastor? Você pode desejar, o apóstolo Paulo vai dizer isso. Quem sou eu, comparado ao apóstolo Paulo, para dizer que você não pode desejar? Mas pede para Deus, Deus me dê um coração pastoral primeiro. Me dê um coração de presbítero que serve. Porque sabe o que é o presbítero, irmãos? O presbítero está ali para ungir órfãos e viúvas, mas o presbítero é um auxiliar, é um cuidador dos diáconos. O presbítero está ali para servir o ministério diaconal. Para ir atrás dos diáconos, fortalecer os diáconos. O presbítero está ali para isso. Ele é um auxiliar para o pastor. O pastor tem que ali cuidar da igreja administrativamente. O pastor precisa preparar os sermões para a ministração, né? Como diz os apóstolos, dado a palavra, né? Ao ensino da palavra. Então esse presbítero ele vai ajudar o pastor visitando, orientando, cuidando dos diáconos, visitando órfãos e viúvas, ungindo os enfermos. Está enfermo? Não precisa chamar o pastor, não. Pode ser o presbítero. A Bíblia diz isso. Tem alguém enfermo? Chama os presbíteros. E aí um monte de gente só querendo saber. E isso é culpa da igreja, isso é culpa nossa, tá? Como líder. Porque a gente que produziu isso, Bispa Meire, né? A gente que produziu. A gente que saiu aí colocando o ministério pastoral como um cargo na igreja. Como um lugar para ser... Alguém tem que cair para que eu suba, né? Um sentido empresarial. Se o pastor lá não for elevado, se ele não for promovido, e se ele não sair, não consagra mais pastores, nada, irmãos. Para eu consagrar pastor, não precisa um pastor cair, não. Precisa haver chamada. Se você tiver chamada e tiver no tempo de te consagrar, nós vamos te consagrar sem problema nenhum. Agora, se você não tiver chamada pastoral, meu filho, vai ralar o peito. Ó, vai ralar, vai orar o Senhor. E se Deus te separar só como crente, já tá bom. Né não? Sendo um crente forte, um crente verdadeiro, rapaz, o diabo não foge de pastor, não. O diabo foge do crente verdadeiro. De um homem ou uma mulher que está aos pés do Senhor. Não é de patente. Não é de carteirinha. Vou mostrar minha carteirinha aqui, ó. Diabo, eu sou pastor agora, ó. Sai. Ah, tá. Cuidado. Entendeu? O diabo foge de crente verdadeiro, crente que tem vida no altar, que consagra, que lê a palavra, sabe? É desse lugar.
Agora um monte de gente quer ser, rapaz, mas não faz 1 hora de oração, Bispo Amiri. Entendeu? Ah, eu quero ser pastor. Quantas horas você ora por dia? Ai, tem que orar 1 hora? Ai. E você vai orar pela igreja como? Você acha que o pastor não gasta horas orando pela igreja, pelos discípulos, pelas ovelhas? 1 hora. Por isso que 1 hora pra gente é pouco, irmãos. A gente fala para os discípulos orar, porque 1 hora pra gente é pouco. Quando a gente dobra o joelho, a gente vai lembrar de famílias e famílias, vidas, igreja. Ah, meu amigo, 1 hora é pouco. 1 hora é pouco. Aí você pergunta pro cara, você já leu a Bíblia quantas vezes? Ah, mas tem que ler a Bíblia? Ô, filho de Satanás, não é possível, não. Não é possível. O cara quer um lugar e não lê uma Bíblia, não lê um livro de liderança, de treinamento. Ah, bispo, eu não gosto de ler. Então você não vai ser pastor, não. Você não gosta de ler? Você não tem ministério para você, não. Porque tem que ler, irmão, tem que se preparar. Os apóstolos se prepararam, os apóstolos levantaram os diáconos para que eles tivessem tempo de aprender a palavra de Deus. Ah, mas tem que jejuar? Tem que, querido. Tem que matar a sua carne velha para você poder não assumir o ministério pastoral e não cometer erros por causa do seu desejo, porque o jejum trabalha isso. O jejum trabalha o limite do meu desejo. Se eu posso dominar o meu desejo carnal, logo eu posso dominar qualquer desejo que Satanás querer imprimir ou a minha própria alma querer me colocar em lugar que não me compete. O jejum é muito bom para isso, nos ensinar a ter domínio próprio. Amém? Deixa eu encerrar que essa live já foi para outro nível, né, irmãos? Meu Deus. Mas obrigado pela sua presença. Senti falta de alguns, né? A Thaís, a Daiane, eu acho que alguns não apareceram hoje, né? Mas glória a Deus. A Márcia também. Márcia tá por aí, né? A Dani tá aí. Dani, a paz, Dani, que bênção, né? Então, vamos entrar neste lugar, amém, irmãos? Vamos. Amanhã nós vamos dar continuidade, capítulo 5, 6, 7 e 8 de 2 Reis. E vamos aprender um pouco mais agora com o profeta Eliseu. Vamos aprender um pouco mais com o profeta Eliseu, amém? Olha, beijão no coração. E deixa eu fazer uma oração, né? Vamos fazer uma oração? Vamos orar. Se você puder, nesse momento da oração, pare aí. Pare, se você puder, o que você está fazendo, pare, né? Mas se você não puder, pelo menos fique em espírito de oração, não perca o foco. Se você estiver trabalhando, lavando louça, fazendo comida, né? Eu sei que alguns estão na atividade, mas fique em espírito de oração, não perca a sua mente, tá? Não deixa a mente vagar, não deixa a mente buscar agora outros caminhos. Deixa eu orar por você, tá bom? Senhor, nós queremos orar nesta manhã no nome de Jesus, primeiramente agradecendo a companhia dos nossos irmãos, agradecendo mesmo esse tempo poderoso que estamos aqui, Miguel, Ari, Sandra, né? Eu não vou falar o nome de todos, senão eu posso errar, Senhor, mas todos, Tia Lia, Bispo Meire, Daniele, né? Quero agradecer pela vida de todos e quero pedir, Senhor, né? Nós estamos aqui falando do ofício profético, ministério profético, e que o Senhor pode colocar cada um de nós no devido lugar. O Senhor é o dono da igreja, o Senhor é o dono dos ministérios, o Senhor é o dono dos dons. O Senhor dá a cada um conforme quer, reparte como quer. Então, nesta manhã, eu oro em favor dos seus filhos, né, da minha tia Néia, de todos que estão aqui, que o Senhor possa colocar nós, cada um no seu devido lugar, aonde o Senhor quer que a gente corresponda na sua obra, no seu reino, Senhor, para que a gente possa realmente desenvolver a proposta do Evangelho, que nós não sejamos, Pai, crentes ali que só vai comer, comilão, né, glutão, crente, discípulos que só vamos comer, encher a pança e voltamos para casa cheios e não fizemos nada com aquilo que recebemos. Que o Senhor possa levantar no nosso meio realmente os 5 ministérios, mestres, pastores, evangelistas, profetas, e apóstolos, Senhor, homens e mulheres dado ao ministério, Senhor, homens com chamada pastoral, mulheres com chamadas pastorais,
e que o Senhor desenvolva cada um no seu determinado local, porque eu tenho agradecido, de fato é necessário haver profeta em nosso meio, eu tenho agradecido pela vida, Senhor, de tantos homens e mulheres que são profetas, como a Bispa Meire, como a Tia Lia, a Dê, Senhor, como a minha vida. Eu agradeço, Senhor, essas pessoas, né? Levanto ao Senhor este clamor de pessoas que eu conheço que são profetas para a nação, que recebem mensagem do céu e compartilha conosco, e aquilo que esses profetas compartilham são realizados, acontece, são verdades vindas do reino espiritual. Então eu quero agradecer e pedir, Senhor, nos deixa neste lugar, não nos coloque, não permite que homens coloquem a gente no lugar onde o Senhor não colocou. Nós não queremos status, eu não quero status, eu não quero corresponder ao sistema humano, eu quero corresponder ao sistema celestial, ao reino de Deus. Como ministrou a Sandra domingo, eu quero ser um colaborador do reino de Deus. Eu quero colaborar com o reino de Deus, Pai. Então, usa a minha vida e use a vida dessas pessoas na autoridade do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu Deus, fazia tempo que a gente não passava, né, irmãos? Passamos 9h36, horário de Brasília. 9h36 da manhã. Amém? Tenha uma excelente terça-feira em nome de Jesus. Ou melhor, uma excelente quarta-feira, né, irmãos? Terça foi ontem. Quarta-feira, uma excelente quarta-feira em nome de Jesus. E logo mais hoje, às 19h30, nós temos uma quarta profética poderosa. Seja o meu convidado, vamos lá celebrar ao Senhor a partir das 19h30. Amém? Beijão. A Daniele falando, minha filha está melhor. Quase encerrei, Dani, mas vi aqui sua frase e recuei. Glória a Deus. A Duda está melhor. Duda, não é isso? Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a vida dela, viu, Dani? Cada dia mais, e que ela se recupere cada dia mais no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar. Que bênção.